Então, eu vou falar para vocês do câncer, do tratamento do câncer de pele não cirúrgico. E acho isso interessante de um ponto de vista que existe, é uma coisa que a gente pode fazer com frequência, mas tem que ser bem indicado e nem sempre é melhor. Então, vamos fazer algumas reflexões a respeito desses tratamentos, de quando que a gente vai escolher, de como que a gente vai explicar para o paciente, até eventualmente discutir com o paciente como que você faz essas escolhas, tá? Então, vamos partir do princípio básico que para você escolher ou tipo um tratamento não cirúrgico ser o suficiente para tratar um câncer de pele, ele tem que ser, você tem que diagnosticar ele bem, tá? Então, vamos dizer assim, falando vulgarmente de um carcinoma basocelular, a gente não pode pegar e falar, esse tumor pode ser tratado assim ou não pode ser tratado. Por exemplo, com uma pomada que seria um quimioterápico. Mas alguns deles podem, tá? Então, sempre quando a gente está pensando num paciente, está pensando numa escolha de um tratamento, a gente visa algumas coisas, né? Assim, cada tratamento tem o seu objetivo. Se a gente, por exemplo, fala de uma doença incurável, aquela doença, o que você quer para o paciente? Se não tem cura, você quer dar uma qualidade de vida mais decente para isso. Eu vou falando para vocês, só deixa o meu cachorro que sair e depois quiser entrar. Então vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Sempre quando você tem uma doença, você tem como médico, e como equipe de saúde, você vai ter um objetivo com aquela doença, que em geral é tratar. E você pode tratar curando, ou pode tratar controlando, ou minimizando as dores ou as consequências da doença. Então, no câncer de pele, em geral, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pega todos é que eles são tratáveis. Isso é uma coisa muito boa. É um tipo de câncer que, na sua média, a gente consegue tratar muito bem. Então, isso é um ponto número 1. Daí, quando a gente vai escolher uma forma de tratamento, a primeira coisa que a gente vai ver é o índice de cura daquela forma de tratamento. Desde a escolha de uma técnica cirúrgica até uma escolha de um tratamento não cirúrgico, tá? E é interessante a gente pensar que, assim, parece que quando a gente fala que não é cirurgia, vai ser uma coisa talvez melhor, mas radioterapia é um tratamento duro. Você tem várias sessões, você tem efeitos colaterais locais. Então, nem sempre é um cálculo tão fácil de se fazer com relação a isso, tá? Então, quando a gente vai escolher um tratamento, a gente vai pensar primeiro na cura. Daí, se a gente tem vários tratamentos que têm o mesmo índice de cura, né? Então, eles são iguais, eles curam iguais. A gente vai pensar naquele que vai ser melhor para o paciente, ou por oferecer menos efeitos colaterais, ou por ser mais rápido e ele tem outra urgência de saúde. Existem várias questões que entram nessa equação, né? Não é sempre uma receita de bolo, então a gente sempre vai ter que pensar nisso, né? Assim, eu sempre dou o exemplo de algumas questões técnicas, né? Assim, quando as pessoas pensam em inventar uma empresa, e quero desenvolver, sempre tem aquela questão de você ouvir a dor do seu cliente, né?
Então você vai ouvir a dor do seu paciente. Então um paciente com câncer de pele, em geral, qual que é a dor dele? É a cicatriz, né? Assim, ele, dependendo muito do câncer de pele que for, né? Mas assim, obviamente, todos estão felizes e agradecidos por estarem curados, mas depois da cura você vai se preocupar com aquilo que mais te chama a atenção. Então, a princípio, num câncer de pele, depois da cura, a cicatriz é uma questão bem importante, né? Como a gente está falando da pele, sempre vai ser, pode estar escondida do ponto de vista da região do corpo, mas é uma coisa que vai incomodar. Então, a ideia aqui é discutir, né, se existem formas não cirúrgicas de tratar o câncer de pele e por que a gente escolheria elas. Daí eu falei que uma questão importante é a gente decidir o tipo de câncer de pele. E a gente, para questão de estudo, em geral, talvez faça numa escada, né? Assim, o primeiro que a gente pensa são as lesões pré-cancerígenas, né? E daí tem uma lesão que é muito comum, que é a queratose actínica, que é uma lesão que pode virar um câncer. Na minoria das vezes ela vira um câncer, mas a gente tem que tratar para evitar isso. Então, e a queratose actínica é muito bem estabelecido na cabeça de todo mundo que você pode tratar com formas não cirúrgicas e também com formas cirúrgicas. E daí eu acho interessante a gente abordar alguns pontos com relação a isso. Eu dou aula, fico de preceptor num ambulatório só de cirurgia e fico como preceptor num ambulatório de oncologia clínica, né? Eu digo só que a gente examina só paciente que teve câncer de pele. Cada você vai ter uma abordagem diferente, né? Quando você está na cirurgia, do seu ponto de vista lá do local, você sempre vai querer operar, né? Então, quanto mais procedimento você fizer na sua cabeça, é melhor, né? Se você está trabalhando num lugar assim, você também vai querer fazer. No ponto de vista do consultório, os alunos estão sempre mais preocupados em... como eu trato isso, mas por que eu faço isso e não isso? Então, tem uma área na dermatologia que os tratamentos são muito semelhantes do ponto de vista assim, você pode conseguir o mesmo resultado final com um peeling e você pode conseguir esse resultado com uma crioterapia ou só com uma cauterização, ou curetagem e uma eletrocauterização. Então, elas não vão funcionar todas para as mesmas coisas, mas às vezes elas funcionam. Então, por exemplo, uma queratose actínica, você pode tratar ela com uma crioterapia. Você pode tratar ela com um peeling de ata e você pode tratar ela com Efurix, que seria um tratamento para casa. Sempre você vai pensar no que é melhor para o paciente e na sua questão do manejo, né? Assim, eu tenho um aparelho para fazer uma crioterapia, daí já começa, se eu não tiver, eu vou tentar escolher as outras opções. E daí você sempre pensa na questão do seu paciente também. Então vamos começar agora só no pontuar a prática 1 que eu acho interessante, que são as queratoses actínicas. Cada tipo de tratamento você vai pensar na eficácia. Então, vou passar imiquimod dessa forma, 3 vezes por semana e vou avaliando a cada 4 semanas ou passo 16 semanas. Outra opção, fazer uma crioterapia. Outra opção, fazer um ATA. Uma questão, então, o que você colocaria? Eficácia, no que você considera de quanto aquilo resolveria, e daí você tem que classificar o grau da queratose actínica. Depois, o quanto aquilo seria um incômodo para o paciente. Então, eu gosto muito de usar Efurix para terapia de campo.
Imiquimod também, mais para outros que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele é um tratamento um pouco mais demorado e ele tem durante esse tratamento tem mais incômodo. Então, para terapia de campo, eu gosto de ser bem agressivo e passar 28 dias seguidos, que seria o tipo de tratamento preconizado para o CBC superficial, né, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu acho que o paciente tem que aceitar, né? E daí é óbvio, por que eu indicaria uma coisa que é mais difícil para o paciente? Então, de uma forma geral, para queratose actínica, eu acho que o Efurix e o Imiquimod são muito eficazes. Acho que você tem que saber algumas coisas quando você está lidando com eles, né? Assim, o Efurix em geral vai dar um prurido, é normal. Você tem que orientar bem o paciente durante o tratamento que vai acontecer. Eu não passo corticoide junto, eu acho que tiraria um efeito inflamatório, que é o que você quer, mas nunca vi também um estudo que mostrasse que inibiria a eficácia, tá? Não consigo ter essa avaliação. Mas quando você faz, por exemplo, e daí é uma questão de experiência, a crioterapia bem, o que o paciente vai ter? Ele vai ter uma dor momentânea, então o intraoperatório, né, o intraprocedimento, ele é significativo. O pós, logo nos primeiros dias, é incômodo, fica uma lesão mais exudativa, um calor local, né, porque é bem inflamatório. Então, dor no dia e nos dias que se seguem, né, comparado com um tratamento que daí é uma questão de dói menos, mas tem mais o incômodo, que demoraria mais dias, e o ATA seria uma questão semelhante à crioterapia. Eu sempre acho que como o Efurix e o Imiquimod, eles são... na minha cabeça, eles teriam um menor índice de recidiva, mas os trabalhos, eles são sempre muito distintos eu acho muito difícil comparar a crio, porque é uma questão de tempo, da proximidade da lesão, isso é uma coisa que é muito difícil ser padronizada, então consideraria que tudo bem. Daí vamos pegar pensando num absurdo, tá bom, ó, que legal, você falou que tem um tipo de tratamento que você vai lá no dermatologista e ele congela, né, que é a crioterapia, e você considera aquela lesão tratada. Mas por que a gente não faz isso num melanoma, por exemplo? Então o melanoma, ele é um tumor de células melanocíticas atípicas que infiltraria. Então, o primeiro ponto é que você decide como tratar um melanoma a partir de certos critérios após uma biópsia que você já sabe a profundidade dele. Se você fosse lá e queimou em cima do melanoma, é a pior coisa, porque você até pode destruir essas células superficiais, fazer uma cicatriz ou cicatrizar bem até, e o melanoma continuar crescendo por baixo, e você vai levar muito mais tempo para conseguir descobrir aquilo invadiu, e vai mudar muito, vai tornar muito pior o seu prognóstico. Então, uma lesão que a gente sabe bem o diagnóstico, que é a queratose actínica, você pode fazer qualquer um desses procedimentos. Já o melanoma, ele tem uma outra ideia de um segmento. Eu vou voltar um pouco nele já, porque eu estou indo mais pelos graus de gravidade, tá? Tá bom, então eu falei de uma lesão pré-cancerígena, né, que é a queratose actínica. Até existem outras, mas daí agora eu vou falar do câncer de pele, que é o mais comum de todos, que é o carcinoma basocelular. O basocelular, ele é disparado o câncer que mais tem, considerando todos os cânceres. Em geral, ele não está nas estatísticas, porque ele deixaria as estatísticas muito diferentes, porque ele é exageradamente o que mais tem.
A gente não tem uma perspectiva ainda de o uso de protetor solar se tornou frequente em todas as populações e está diminuindo, isso ainda não está acontecendo. Então eu falo isso para os meus alunos, né? Assim, quando você pensa num carcinoma basocelular, como ele é o mais comum, você vai ver muito e vai ver sempre e vai ter os diferentes. Então a primeira coisa é tomar cuidado sempre com o diagnóstico. E daí é uma questão meio interessante. Na medicina e na dermatologia, você pode classificar várias coisas de vários jeitos. Então, eu digo, o basocelular pode ser classificado do ponto de vista da histologia. Então, a gente tem o nodular, o superficial, o esclerodermiforme, o infiltrativo, o fibroepitelioma pincus, o baso escamoso. Então, e daí tem um micronodular. Essas formas histopatológicas, elas podem ter sua referência clínica ou não, tá? Então, você vai classificar de outras formas. Do ponto de vista do tratamento do CBC, da escolha do tratamento, a gente classifica o CBC em baixo risco de recidiva e alto risco de recidiva. Então, como que seria? Todos aqueles que têm alto risco de recidiva, a gente tem que se preocupar em tratar de uma forma mais agressiva para ele não recidivar. Então, um clássico, assim, que isso é uma questão básica nisso, que quando a gente põe a área de alto risco na face. E a área de alto risco a gente chama de H da face, porque é high risk, né? Então, vamos pensar que é essa área aqui, com um pouco do lábio superior. Então, se a gente tiver um carcinoma basocelular no nariz, a gente chama de alto risco. No alto risco, independeria se ele, e daí depende um pouco do guideline, mas se ele é nodular superficial, assim, os outros daí já sempre são de mais risco, né? Tipo esclerodermiforme. Mas independeria disso, você teria que escolher um tipo de cirurgia que a gente fala que tem controle da margem, tá? E daí pode ser uma cirurgia micrográfica de MOS e pode ser uma cirurgia de congelação. O que isso significa? Significa que você tira o tumor e daí tem uma técnica específica e você vai avaliar se você tirou tudo ou não. Isso seria uma escolha cirúrgica, a melhor escolha cirúrgica, vamos dizer assim, o padrão ouro dessa forma de tratamento. Agora vamos pegar o outro oposto. A gente tem um carcinoma basocelular superficial. Eu vou explicar ele melhor já, mas numa região do tronco com 0,7 centímetros, 7 milímetros. Esse é um tipo de carcinoma basocelular que você poderia fazer um tratamento não cirúrgico, tá bom? E dentro desses tratamentos não cirúrgicos, teria uma ordem a você ser seguida. E eu vou tentar lembrar de uma frase exata de um guideline que eu achava muito boa para mostrar. Mas eu vou explicar aqui que é o carcinoma basocelular superficial. Então, você tem aquelas células basaloides que se agregam, né, que criam um tumor, mas você, então o basocelular nodular, essas células vão estar todas juntas formando um tumor, é um agregado. O superficial são células mais dispersas, vamos dizer assim, mas podem formar alguns ninhos de tumores, né, menores, mas sempre mais na superfície. E o comportamento desse tumor é de continuar crescendo na superfície. Então ele não vai afundar a ideia é que ele cresça para fora. Ele tem um menor risco. Então quando eu disse lá de baixo risco e alto risco, seria isso. Então daí
é interessante, assim, porque a gente começa a pensar em outras terapêuticas que a gente poderia. Então, tá falando da não cirúrgica. Uma que eu já tinha citado e que a gente, daí as outras também vai poder usar para queratose actínica, mas eu não tinha citado, é o imiquimod. Então você pode usar o imiquimod para tratar um CBC superficial no tronco. E qual seria a grande vantagem? É o paciente não se submeter a um procedimento cirúrgico, tá? Um procedimento cirúrgico dessa lesão não seria um procedimento cirúrgico muito grande, mas o paciente tem que ir para uma sala cirúrgica ambulatorial, vai ter que tomar anestesia local e tomar ponto e ter certos cuidados pós. Então, se ele usa uma varfarina, né, algum anticoagulante, assim, podem ser inúmeros os motivos, mas então você pode usar um imiquimod, tá? Já foi um tratamento mais caro, hoje o custo não seria um definidor, né, do ponto de vista que se o paciente pagasse a cirurgia ia ser mais cara, mas é um tratamento interessante, tá? Daí eu queria chegar na frase, né? Ainda vou chegar lá porque um tratamento que eu não tinha falado, daí é uma outra questão que é uma questão de mercado, tá? Então é a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, qual que é a ideia dela? É assim, você pegar uma substância que, quando ativada pela luz, se transforma e tem uma agressão naquele câncer. Então, é uma pomada que, se você passasse e não colocasse na luz, só deixasse ela no escuro, ela não ia ter eficácia. Então, você junta duas coisas, é tipo um drug delivery. E tinha daí a substância pode ser o mala ou o ala, né? E você passava essa substância e poderia ser para um tratamento de campo. Isso existe, né? E daí eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, mas você coloca a luz, daí o mais importante é a quantidade de energia que você vai entregar. Então, cada equipamento tinha mais ou menos a distância que você tinha que deixar, e o tempo da luz ligada, entendeu? Isso era um cálculo que dependia um pouco da energia entregue. Então, isso é um tratamento bem interessante, por exemplo, para CBC superficial, para queratose actínica e tratamento de campo. Um dos problemas que acontecia naquela linha de raciocínio que eu estava falando era bem doloroso, tá? Era um tratamento que a pessoa, durante o momento que a luz está ligada, começa a queimar muito. E quanto mais a pessoa tem de fotodano, isso era mais significativo. Então, o que aconteceu com isso? Primeiro, que existia um laboratório grande que tinha essa substância, que era o Metvix, e eles vendiam, ou tipo assim, deixavam, sei lá, em consignação, assim, quando você vendia o tratamento, você pagava ou não? Acho que você pagava tudo, mas quando você comprava, eles traziam a luz para você. Então, se você comprasse X para fazer, eles levavam no seu consultório para fazer. E daí aconteceu que descontinuaram o Metvix. E daí, hoje em dia, se você quiser, tem farmácias que fazem, tá? E até tem uma empresa brasileira que vende a luz, né? Isso era uma terapia que vocês podem pensar como essas de luz de LED, mas mais agressiva, tá? Porque a ideia, eu falei pra vocês, né, que a droga, ela tinha que ser absorvida
No final eles fizeram um que era um daylight, mas a ideia era assim, você passava o remédio, a substância, o mala, e para ela não ser ativada, você tinha que deixar no escuro. Então você embrulhava a área com papel alumínio, e depois de 3 horas que a droga estava sendo absorvida, você jogava a luz. Daí ficava mais uns 10 minutos. Então era um tratamento que era demorado, vamos dizer assim, tá? Então, pensando nos cânceres de pele, né? Eu falei agora do CBC superficial. Então, CBC superficial, quando ele não tem mais de 2 centímetros nas áreas de baixo risco ou mais de 1 centímetro nas áreas de médio risco, você pode optar por fazer ou uma terapia fotodinâmica ou fazer uma terapia com Imiquimod. Uma coisa que é interessante é, por exemplo, a crioterapia como essa opção. No guideline eles se escreviam assim: diante da impossibilidade de realizar qualquer outra terapia, tá? Então, assim, se você não conseguisse fazer nenhuma outra, ou fazer cirúrgico com margem, ou fazer a terapia fotodinâmica, ou Imiquimod, ou mesmo um cirúrgico de curetagem e eletrocauterização, seria uma opção melhor que a crioterapia para tratar um CBC superficial, tá? E daí eu quero resumir aí de uma questão que é aquela questão que eu sempre fico pondo como importância no câncer de pele, que é a questão do diagnóstico. E daí como vocês chegam no diagnóstico, como vocês pensam a lesão. O CBC superficial, ele é uma lesão que ele é mais uma placa, né? Não é elevada, né? E tem bastante descamação. Então ele faz diagnóstico diferencial, por exemplo, com psoríase, com uma lesão eczematosa. Ele não faz ou com uma queratose actínica, tá? Em geral, o CBC superficial ele é mais descamativo, mas a dermatoscopia é bem clara uma diferença do outro. Queratose actínica, padrão em morango, né? Fundo eritematoso e as aberturinhas foliculares brancas. CBC superficial, o que ele tem? Ele tem um critério que chama microerosões, que não é uma úlcera, porque uma úlcera já é um critério de um CBC que invadiu, vamos dizer assim, ele estaria no alto risco. Então, microerosões, essas microerosões têm uma descamação até periférica, às vezes só a descamação, vasos lineares superficiais, eles não são aqueles vasos arboriformes do CBC nodular, e as crisálidas, ou linhas brancas brilhantes. Então, isso seriam os critérios do CBC superficial. Aí eu vou chegar em outro tumor também, que é um tumor que é interessante do ponto de vista que a gente poderia fazer alguns tratamentos não cirúrgicos, que é o tumor de Bowen. O Bowen, ele é um nome dado quando você tem um carcinoma espinocelular in situ, tá? Então o que seria in situ? É o tumor que não invadiu ainda, né? Eu falo a analogia que você pegaria o ladrão subindo o muro do lado de fora, mais ou menos. Então, você pegou na hora exata. Daí, na minha cabeça, do ponto de vista clínico e para facilitar para os alunos, eu falo que existe o Bowen, né? O Bowen verdadeiro. Então, o que seria o Bowen verdadeiro? É uma lesão que ela ela parece essa lesão no CBC superficial por ser uma placa, ou mesmo uma mácula, porque às vezes tem muito pouco de descamação, mas ela é uma lesão muito fina. E daí na dermatoscopia ela é muito característica que ela tem vasos em ponto, ou glomerulares, ou agrupados, ou em toda a lesão, tá? Mas então, o Bowen que eu falo que é verdadeiro, ele dá para se assemelhar, né? Tipo,
com as questão celular diferente a um CBC superficial. Ele pode crescer por muito tempo, mas dificilmente ele invadiria, tá? Ele não é um tumor com uma característica invasiva. Mas vocês têm que tomar cuidado quando vocês suspeitarem de lesões de carcinoma espinocelular com a lesão clínica. Porque às vezes, dependendo de como você biopsiou, e veio uma lesão que está lá in situ, escrito Bowen, mas é uma lesão muito feia, tumoral, eventualmente foi por culpa da biópsia. A biópsia poderia ter sido ter mais amostra para você entregar para o patologista ver. Então isso é um ponto interessante, assim, é bom você tomar uma decisão com todas as informações que você tiver. Hoje em dia os patologistas eles têm que seguir outros critérios do carcinoma espinocelular, então eles têm que dar Breslow, mas vamos pensar então nessas lesões aí do Bowen, carcinoma espinocelular in situ. Mesma coisa que eu comparei lá com o CBC superficial, ele é um tumor que vai crescer mais na superfície e vai invadir pouco. Então você, novamente, igualzinho o CBC superficial. Obviamente, daí eu falei essa questão da clínica, mas você pode tratar com imiquimod, você poderia tratar com a terapia fotodinâmica, e sempre essas opções, a opção tipo de curetagem, eletrocauterização, crioterapia ou ATA, são opções secundárias às duas primeiras, tá? Você tem um pouco de uma certeza menor do tratamento quando você porque a crioterapia é muito operador dependente. Tem um problema que se o paciente está sentindo dor, você acha que você tem que parar. A questão de mensurar tempo é bem difícil, porque às vezes você tem que ficar um tempinho numa área da lesão, mas tem que ir para outra, então uma lesão pode durar esse dobro do tempo. Então, eu acho muito operador dependente. Hoje eu falo que a crioterapia se tornou uma coisa cara, né? Assim, se você vai montar o consultório sozinho, para o tipo de retorno que você tem, eu acho que se tornou caro. Mas sempre uma opção. Eu acho que se você trabalha num consultório que tem, é interessante. Eu, por algum acaso, gosto bastante para verruga viral, até um ou outro tratamento. Então vamos lá. Falei queratose actínica, CBC superficial e Bowen. Então, um pré-cancerígeno, e os outros dois tumores que a gente pode fazer esses tratamentos não cirúrgicos. Então, só falar uma coisinha do imiquimod. O imiquimod, ele é um tratamento que ele recruta a sua imunidade, né? Vamos falar de uma forma bem vulgar aqui. E ele é interessante porque assim, ele vem um sachê bem pequenininho, você vai passar muito pouco e ele provoca uma reação inflamatória intensa. Mas diferente um pouco do Efurix, que teria uma ação direta, né? A ação celular é direta. Como ele recruta o sistema imune, às vezes você tem lesão à distância, próximo. Então, assim, se você tem uma lesão, um paciente com uma pele muito fotodanificada, tem muita lesão de pele, você vai tentar tratar uma específica com ele, ao redor vai gerar muito mais atividade inflamatória. Você perde um pouco o que seria aquela lesão, tá? Então isso é uma coisa só do ponto de vista clínico que você tem que entender. E ele pode ser usado para tratar outras coisas, né? Por exemplo,
HPV, é só um exemplo disso. Tá, eu vou agora, tipo, eu tava falando um pouco na ordem, né, então, dos queratose actínica, CBC superficial, Bowman, eu vou pular para um câncer talvez específico, né, assim, vamos se dizer, que é um lentigo maligno melanoma. Ele é principalmente facial e ele é um tumor. Dentro dos melanomas, ele, obviamente, cada um vai ter seu grau, mas ele é, vamos dizer assim, menos agressivo, tá? Então, só para explicar clinicamente como que ele é uma lesão macular na face, né? Uma lesão nada elevada, pigmentada. Pode ter múltiplas cores, mas pode não. Quando você olha na dermatoscopia, 2 critérios mais importantes é a oclusão folicular e as estruturas romboidais, tá? Tem vários outros critérios, mas existem alguns critérios que são comuns a todas as lesões faciais. Quais são as 4 lesões faciais que a gente pode diagnosticar que entrariam nesse grupo aí? Então, lentigo maligno melanoma, a queratose actínica pigmentada, né? Então, é aquela lesão que eu tinha falado, a pigmentada é um pouco diferente, o lentigo solar, ou uma queratose seborreica plana, que eles podem ser iguais, e a ceratose liquenoide, que é uma lesão em atividade inflamatória, que pode ser uma QS e pode ser uma QA também, tá bom? Bom, então lentigo maligno melanoma e tem alguns subtipos, né? Tipo melanoma lentiginoso, existem melanomas que não são tão agressivos quanto outros, independente da fase que você pegar. A tendência é que esses melanomas tenham a ver com muito fotodano e eles dão em pessoas mais velhas, tá? Hoje em dia, acho que se perdeu ou tem que se recolocar um pouco a questão da idade das pessoas, né? Porque elas vivem muito mais, mas elas vão viver muito mais com a pele mais fotodanificada também. Então, uma pessoa que tem 70 anos tem uma perspectiva de vida de 20 anos, acho que fácil, né? Assim, chegar aos 90. Tá? Então, daí a gente tem esse daí, que é um lentigo maligno melanoma. Então, voltando lá no começo, o que eu falei para vocês? Que assim, o trauma da pessoa com relação a um câncer de pele, quando ela não tem um melanoma agressivo, em geral, é cicatriz. Então, vamos pensar que você está numa paciente de 85 anos, tem uma lesão suspeita ou muito suspeita de um lentigo maligno melanoma, mas ela tem 1 centímetro e é na face, na região malar. O paciente, ele gostaria muito, muito que existisse uma possibilidade do menor efeito estético possível. Vamos pensar assim, né? Tipo, não quer operar a face de jeito nenhum. O imiquimod poderia ser uma opção de tratamento? Poderia. Eu acho que nesse tipo de caso, eu não gostaria de escolher essa opção, mas eventualmente você pode ser claro com o paciente. Existe especificamente esse estudo, estudos. Se você tratar, o seu índice de cura pode ser esse e a recidiva seria X em não sei quantos anos, tá? Isso sempre vai ser uma opção, você não precisa obrigar o paciente a escolher o que você quer, né? Existem trabalhos muito bem conduzidos que mostram índice de cura bem satisfatórios, mas é uma coisa daí a se pensar, tá? Então, pensaria mais nisso daí, né? Assim, sempre tem um cálculo do que é o que vai ser mais importante.
muitas vezes na BWS aparecem pacientes que a gente não tem condições de operar, mas tipo a gente faz a biópsia excisional ou tira a lesão que seja grande para dar um alento, né? Assim, tipo, não tira, a gente tem mais tempo para correr atrás, alguma coisa nesse sentido. Contanto que você não vá prejudicar, né, o tratamento futuro, tá? Mas eu acho que existem essas opções às vezes, tá? Agora, então eu falei um pouco dos menos graves, falei específico do melanoma. Daí eu vou falar agora, por exemplo, um dos mais agressivos, até mais que o do melanoma, que é o carcinoma de células de Merkel. O carcinoma de células de Merkel é um tumor que hoje em dia é mais comum. Ele acontece em pessoas mais velhas, é muito agressivo e tem um crescimento muito rápido. Geralmente o tratamento dele é cirúrgico, então excisão do tumor. Ele, dependendo do tamanho, já está muito mal delimitado, é até difícil de colocar margens adequadas, vamos pensar assim, mas sempre complementado por radioterapia. Eu digo que não é fácil de colocar margens adequadas no sentido de você vai deixar a margem grande, tá? Não margem pequena. Mas assim, qualquer sinal de ser o tumor, você vai ampliar mais a margem. Isso que eu estou querendo dizer. E radioterapia. Então, do ponto de vista só do entendimento, tumores mais agressivos, em geral, já precisam de tratamentos não cirúrgicos, né? E daí a gente vai chegar, por exemplo, naquela história de vacinas, né? Daí vai depender muito do tipo da vacina. Lembra que eu falei, então voltando, nossa, acho que eu esqueci de comentar isso, mas o que aconteceu com essa terapia fotodinâmica, que era que a gente podia tratar lá CBC? A gente precisa do que quando a gente está no nosso mercado? A gente precisa que aquilo exista, né? Assim, tipo, na tricologia a gente acaba vendo isso bastante. Existia uma empresa que fazia genética de androgenética. Não deu certo, ficou um tempo sem, existe outra agora. Então, o mercado tinha alguém que vendia o Metvix e ajudava com você a entregar a luz, e daí você conseguia fazer a terapia fotodinâmica. Então essas coisas, óbvio que existe o que é melhor, mas por exemplo, uma coisa besta na dermato que começa não vale a pena fazer, é teste micológico, né, micológico direto. Valeria muito significativa para sua prática clínica você conseguir fazer isso no seu consultório, mas só se você está muito bem estabelecido, porque isso não daria retorno financeiro e se tornaria um trabalho muito maior para você. Então, e isso infelizmente, né, eu acharia que fosse bom, mas depende de um monte mais de coisa. Então, obviamente, os médicos, eles estão sujeitos o que tem no mercado, né? Assim, se descontinuassem o Ixion e o Modic, eu não ia ter Imigmod para prescrever, né? Então, dá para manipular? Daí teria que ver qual que é essa questão. Mas sempre você está sujeito a alguma coisa, né? Com relação a isso do mercado. Por exemplo, eu falo que a gente vai ter mudanças significativas no diagnóstico do melanoma, né? E daí a gente... Então, o que eu falo com relação a isso, né? Existem algumas empresas no mundo que estão fazendo uma, bioimpedância da pele, vamos dizer assim. Então, você põe um aparelhinho, ele mede a distância entre as células e te fala se aquilo é benigno ou maligno. E daí tem uma outra empresa médio consolidada nos Estados Unidos, que chama Dermitec, que põe um adesivo, você pega o adesivo no correio, você compra, recebe em casa, cola o adesivo na sua pele conforme as instruções 4 vezes, você manda
de volta para o laboratório e ele lê o RNA da epiderme, né? Assim, que na verdade do extrato córneo, e aquilo existem RNAs que são benignos e que são malignos. É muito legal, né? Então, daí, tipo, você fala, essas duas coisas têm que existir, não faz sentido não existir. Mas vai depender do mercado. Uma é quanto vai custar para fazer esse aparelho de bioimpedância. Todo mundo vai ter, legal. Mas com quanto tempo eu demoro para analisar 100 pintas? É 200 minutos? Daí fica uma coisa, tipo, inviável do ponto de vista médico, né? Então, juntando essas coisas, o que o paciente quer no sentido de cura mais estética, vamos pensar assim, né? Cura, menor efeito pós-operatório ou sem cirurgia e melhor estética possível. Isso seria o que todo mundo do melanoma quer. E de todos os outros cânceres, né? Mas, então vamos pensar só na sequência. O melanoma, ele começa lá, a gente suspeita dessa lesão. Se eu consigo fazer o diagnóstico sem fazer a biópsia, isso muda para mim hoje em dia? Ainda não muito, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar que a gente vai definir pelo Breslow. Então, o que a gente precisaria? A gente precisa de um exame que mostre o Breslow sem a gente biopsiar. O Breslow e outras informações, né? Assim, tipo, talvez não dê para ver número de mitoses de algum jeito, mas a gente vai ter outras informações clínicas. Mas então, você já sabe que é um melanoma e você pode fazer um ultrassom de alta frequência, que eu acho que é uma das coisas que vão acontecer. Isso não existe, tá? Mas eu tô imaginando. Então, o sonho hoje do paciente com melanoma, pela tendência, eu digo, da gente que trata, era operar uma vez só, né? Tá? Parte do diagnóstico. Porque daí você teria o diagnóstico confirmado e a profundidade. Vamos pensar que isso seria o ideal. Mas tá, isso não acontece hoje em dia. E a gente tá falando aqui de tratamentos não cirúrgicos. Então, o primeiro empecilho para um tratamento não cirúrgico para o melanoma é que a gente não sabe a gravidade dele sem fazer uma cirurgia, uma biópsia excisional. Isso é um ponto bem importante. Eu só vou entrar em uma discussão um pouco técnica aqui, que assim, tipo, existe um exame que se faz para melanoma que chama linfonodo sentinela, que é você, a partir de um momento, de uma gravidade do melanoma, você acha que ele possa ter ido para um linfonodo, né, uma metástase linfonodal. Então você vai jogar uma substância, achar qual é esse linfonodo que receberia, tirar esse linfonodo e analisar para ver se tem células do melanoma lá ou não. Existe, daí, então, esse exame, nossa, é super tecnológico, é interessante, é legal mesmo do pensamento, das coisas, como funcionam. Mas ele tem uma janela de oportunidade. Qual que é a janela? Quando o linfonodo já não está acometido e quando existe o risco de ter essa metástase. E o que eu digo com um linfonodo já acometido? Se o paciente vem com sintomas de metástase ou tem claramente um linfonodo palpável, isso já te tira da chance de fazer o linfonodo sentinela, porque você já vai operar aquele linfonodo. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em melanoma, a gente teria essa sequência, e daí dentro dos tratamentos a gente teria imunoterapia e algumas terapias com alvos específicos. E daí entra aquela história por exemplo, de vacina para melanoma, né? Já se usa a imunoterapia com nome de vacina, mas tipo uma vacina mais específica. Então a gente tem que pensar que isso pode existir, que isso ou vai existir, né? Assim, depende muito de como o mercado reage às coisas, mas isso vai ter um custo. Então, sempre o custo
sai de um bolo total, né? Assim, tipo, vai valer a pena se custar 100 mil reais tratar um melanoma in situ, assim, gastar 100 mil nesse tratamento para tratar um melanoma in situ, sendo que a cirurgia nesse caso custaria 5 mil reais? Do ponto de vista do paciente, sim. Do ponto de vista do convênio, nunca, né? Então, e vai depender muito nesse quesito, assim. Então, quando a gente pensa nas perspectivas, a primeira coisa que a gente pensa na perspectiva com esses tumores mais agressivos, tipo melanoma, que bom, existe tratamentos efetivos hoje. O paciente ainda precisa passar por cirurgia. E muitas das imunoterapias ainda têm efeitos colaterais significativos, né? Tipo, o que vai acontecendo é que eu falo para os pacientes que o imiquimod é como se fosse um míssil teleguiado. Ele vai atingir o que precisa. Mas é num creme, né? Quando a gente fala da imunoterapia, em geral é isso, né? A gente cada vez vai conseguindo alcançar o ponto mais específico daquilo, tá? Mas uma coisa, por exemplo, é fazer o paciente não ter, né? Vamos dizer assim, ele teve um CBC, vou tentar usar uma técnica preventiva. E outra coisa é você destruir, né? Então, pensando de uma forma geral, para o melanoma, por exemplo, é muito difícil não ter que fazer uma exere cirúrgica da lesão, mas vão ter muitos tratamentos efetivos não cirúrgicos. Mas de primeira, eu acho muito difícil. A não ser que ele seja muito grave, que daí daí não faz tanta diferença, né? Ou quando ele é muito grave, você não faz outros tratamentos e faz, por exemplo, uma radioterapia. Que daí é uma agressão dentro do que você pode. Então, juntando tudo isso, o que a gente tem, né? Tem aquelas formas de agredir a pele, que é o pinning, um ATA 90 pontuado, você tem uma agressão interessante. Daí a crioterapia, o tempo que você deixa, né? Então, isso serve para tratar aquelas doenças que seriam as doenças superficiais. Terapia fotodinâmica, a mesma coisa. A droga é absorvida e ativada pela luz? Sim, mas ainda é superficial. Sei lá, uma mesoterapia, se estivesse pensando em outra coisa, né? Mas é sempre uma questão de agressões superficiais. Quando a gente vai falar dos tumores mais graves, é muito difícil a gente pensar que ainda existe, assim, que vai existir uma coisa efetiva para o agora, para os pacientes que vamos dizer que a gente lida mais, né? Assim, tipo, obviamente, quando a gente diagnostica um melanoma, a gente tira e vai ter um acompanhamento conjunto com um oncologista. Seria um oncologista que conduz mais essa parte dessas terapias. Bom, deu 55 minutos aqui, né? Achei que foi uma conversa boa. Eu acho sempre que o objetivo dessas lives não é dar uma aula, né? Porque a aula é uma coisa que você pode encontrar por aí, mas você lê um artigo, talvez um pouco mais fácil de se achar, assim, né? Vai ficar salvo, assim. Eu terminando aqui, eu já salvo. Mas é discutir mais esses pontos, entendeu? Assim, que eu sempre tenho... Eu vejo, né? E eu acho que é uma coisa que todo mundo entende muito bem, que todo mundo quer sempre, talvez, uma receita exata. Isso aí faz dessa forma. E na medicina, sim, existe a receita exata para nivelar no sentido de, não, isso você não está tratando certo. Mas existem opções que você vai conseguir conciliar pensando no paciente, né? Então, às vezes... Você até pode colocar na mesa tratamentos, vamos dizer assim, que sejam menos efetivos, mas que
que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, se ele quiser, né? Sempre ele que vai escolher o que é melhor para ele ou não. Eu brinco que quando eu vou falar isso pro paciente, ele fala assim, tipo, você quer que eu decida? Daí eu falo, não, se você quiser que eu decida, eu decido. Eu dou essa opção também. Mas então a ideia é sempre discutir mais a fundo, mas a gente tem que pensar assim, tá, o que eu estou oferecendo, o que é melhor para o paciente de uma forma mais ampla, mas isso realmente resolve? Porque quando a gente fala de câncer de pele, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de... não existe aquela coisa de agradar, né? Assim, tipo, eu vou te pôr uma margem menor para agradar ele, deixa uma cicatriz. Não, existe uma chance maior do câncer recidivar, então você segue aquele protocolo. Então, né, nesse sentido, tenta só refletir, né, as opções, o que é o certo. Mas é só pensar, tipo, tudo que não é cirúrgico é melhor, por exemplo? Não. Tudo tem que ser cirúrgico? Também não. Você vai colocar lá o que é melhor para todo mundo. Inclusive você se coloca nisso e não tem problema nenhum, né? Fico muito feliz aí de quem agradeceu. Sempre pode mandar dúvidas aqui, né, no direct mesmo da BWS, mas pode me seguir lá também, no Bedin Gustavo. Sigam o Dermoscopy também, que a gente põe em caso todos os dias. E se vocês tiverem alguma dúvida de como tá funcionando os nossos ambulatórios, a Marília sempre manda mesmo. Vocês podem perguntar por aqui, tá bom? Até mais, nos vemos por aqui.